Vamos falar agora do pulmão. Pulmão e seu acoplado intestino grosso. O pulmão está relacionado ao quê, pessoal? Então, a respiração, certo? Então, sim, o pulmão rege a respiração, a entrada de ar, a saída de ar, mas também rege a defesa. Por isso que a pele também é relacionada ao meridiano de pulmão. Então, imaginem tudo que faz esse bloqueio do interior com o exterior. Então, o intestino grosso, por exemplo, é a última porção do intestino, que vai eliminar, então, o que nós não precisamos da digestão. Então, todas as toxinas já foram ali depuradas, acopladas, digamos assim, unidas ali no intestino grosso e vão ser expurgadas. Então, o intestino grosso, ele faz esse papel também de relação com o meio exterior. E o pulmão. Então, nós temos as vias aéreas, todas as vias aéreas são regidas pelo pulmão e a pele, tudo que nós tocamos. Então, o meridiano de pulmão tem essa capacidade de absorver o Qi, que nós falamos, a vitalidade do ar, está relacionado com o meridiano de pulmão, de colocar esse oxigênio dentro do sangue, que é também uma responsabilidade de pulmão. Outra responsabilidade dele é a chamada descendência do Qi. Então, tanto a subida do Qi depois da digestão tem que vir esse Qi para onde? O Qi, imaginamos que é a vitalidade, né? Então, essa vitalidade vem do alimento, lá pelo digestório, o elemento terra. Então, vai vir pelo alimento, vai se unir no pulmão com esse Qi do ar, vai depois se juntar no coração e depois vai ser distribuído com o sangue. O pulmão, ele ajuda o coração, digamos assim, depois que esse Qi subiu, a descender. Porque se esse Qi sobe, segundo a medicina chinesa, a gente fica o quê? Muito ansioso, né? Com a mente muito cheia. Então tem que ter a livre circulação desse Qi cima e baixo. E tem algumas desarmonias que a gente chama, que são desarmonias do alto e do baixo, que às vezes está muito acelerado em cima, que é o mais comum, e muito desacelerado embaixo. Então precisa subir adequadamente, que vem pelo meridiano de baço pâncreas, mas também pelo meridiano de rim, que também ajuda no caso da via das águas chamada. E a descendência tanto da via das águas quanto desse Qi é dada pelo pulmão. Ele abre-se aonde? Abre-se na narina. Então é muito importante esse cuidado, porque muitos dos patógenos das doenças que a gente pega são pela respiração, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está respirando, por assim dizer, se a qualidade do ar está adequada ou não. E onde se manifesta? Através dos pelos. Então, da mesma maneira, se eu tenho muitos pelos, pode ser um sinal de que o meu pulmão, às vezes eu estou querendo me defender demais no ambiente. Então, pode ter relação com uma personalidade muito defensiva, por assim dizer. E se eu tenho poucos pelos, sinal de que eu sou, às vezes, muito sensível ao ambiente. Tá? Então, eles falam que podem ter essa correlação simbólica, por assim dizer. Outro achado bem interessante é que toda vez que a gente tem uma percepção do ambiente, por exemplo, eu vou numa orquestra ouvir uma música lindíssima. O que acontece quando eu estou ouvindo aquela música bonita? Os pelos eriçam, né, por assim dizer, né? Ou vejo uma situação até de medo também. Então, quando eu estou com medo, uma situação de insegurança, eu tenho essas sensações nos pelos. Então, essa sensação do pelo vem do quê? Dessa impressão que a gente tem relacionada com o meio. E é por isso que no pulmão a gente fala que abriga o quê? Uma alma, tá? Um tipo de potencialidade emocional que tem relação com a sensibilidade com o mundo. Então, o quanto que eu sou sensível a ele, seja por uma necessidade, como eu falei, de segurança, seja também as dores do mundo, então a empatia para todos os sentimentos e dores dos outros seres humanos, dos seres que estão aí ao nosso redor, e também a capacidade, infelizmente, também de tristeza. Então, quando ele não está bem direcionado, esse meridiano também está responsável pela tristeza, pela apatia, e também por ver a beleza. Então, esse meridiano é muito relacionado com a arte. Então, aqueles que têm um comportamento mais artístico, geralmente são pessoas mais introspectivas e que têm a capacidade de captar muito bem o meio. Então, captam e depois transformam, têm a profundidade de emoção e de sentimento para transformar depois em uma obra.